Cara, isso foi ridículo. E aí, unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre copos que andam. Antes de eu falar desse assunto, colocando na atualidade, eu quero dar um breve resumo, assim, da história dessa coisa toda. Fenômenos paranormais sempre existiram, desde antes do espiritismo, desde antes das religiões que são espiritualistas começarem a ter um sucesso. Agora tem mais? Tem. Principalmente depois que abraçaram tanto a ideia do exorcismo católico, que falam tanto sobre o espiritismo, que falam com espíritos, mas tipo, isso sempre existiu. Tanto que o espiritismo, antes de existir, né, de existir no caso não, né, porque o espiritismo sempre existiu. Então, antes da codificação do espiritismo, feita por Allan Kardec, eles já existiam. Tanto que o Allan Kardec pegou os espíritos como objeto de estudo a partir de fenômenos paranormais. Na época em que o Allan Kardec começou a buscar sobre isso, fazia muito sucesso em bares, em lugares... Era pra festejar, sabe? Pra você beber, as mesas levantando e girando. Aquela galera toda brincando, achando aquilo super divertido. Ele viu aquilo com uma visão mais séria e resolveu estudar. A partir dali, que veio depois de muito tempo as irmãs Fox, bem depois disso começou de fato a codificação do espiritismo, a escreverem os livros espíritas. Mas assim, fenômenos paranormais sempre existiram, sempre. Tanto que você vê isso em lendas, em folclore, tudo isso que foi repassado de geração para essa geração, aquela história do seu avô, que o avô dele passou por tal coisa, tudo isso pode ser considerado um fenômeno paranormal. Alguns aconteceram, alguns não, foram inventados. É claro, sempre tem o ponto a mais das histórias que são contadas. Mas a ideia dos fenômenos paranormais em si, ou seja, o envolvimento dos espíritos ou da espiritualidade em alguma coisa aqui na Terra, sempre existiu. E eu já começo indicando um livro chamado Copos que Andam, se não me engano. E também, se você quiser saber um pouquinho mais, de uma forma mais leve, digamos assim, mais atualizada, sobre fenômenos antigamente, leia o livro Há 10 Mil Anos, do Zílio. Para o pessoal que é espírita, a gente acredita que o livro tenha sido psicografado pelo espírito do Raul Seixas. Então vamos aos copos que andam, vamos às brincadeiras. Você pode pegar qualquer brincadeira que tenha a ver com o tipo, seja desde o Charlie, que é só entre sim ou não, ou seja a brincadeira do Ouija, ou então a brincadeira do compasso. O povo gosta de brincar com qualquer tipo de objeto. Então qualquer tipo de brincadeira que você conheça desse tipo, você pode colocar, né, nisso que eu vou falar agora. Você tem alguns problemas na questão da brincadeira, dessas brincadeiras. Vou colocar a brincadeira do copo, porque é o título do vídeo. Você tem alguns problemas com a brincadeira do copo. E o primeiro deles, eu não vou colocar o fator espiritual, porque ele é um fator importante, é uma coisa perigosa. Na visão espírita, sim, é uma coisa perigosa. Mas o primeiro fator que eu sempre coloco é o fator psicológico. Porque você vai fazer aquela brincadeira com o intuito de falar com o espírito, de ter algum contato com o mundo espiritual. E assim, a gente tem toda uma visão de espíritos que é distorcida pela visão de Hollywood, ou então distorcida pela visão da igreja, que fala que espíritos são só demônios e que vão acabar com a sua vida, blá blá blá. Ou seja, o fator psicológico é o primeiro que pega. Porque mesmo que a brincadeira não dê certo, você já estava numa expectativa antes de que algum espírito vai começar a falar com você. E você começa a pensar, talvez ele esteja se perseguindo. Eu que sou espírita desde criança, já vi muitos casos de adolescente até adulto indo parar em centros espíritas pra fazer tratamento. Por quê? Porque fizeram brincadeira, por mais que não tenha funcionado e até que não tivessem nenhum espírito obsessor em cima, digamos. Tava com o psicológico muito abalado por conta das brincadeiras e porque o psicológico deles disse que não, agora que você fez essa brincadeira, então vai ter um espírito atrás de você, entendeu? Às vezes não funciona, mas o fator psicológico já vai mexer com a sua cabeça. Isso já é um ponto importante que já deixa claro que é uma brincadeira que você não deve fazer. Nenhuma dessas que foram citadas, ou nenhuma outra que tenham a ver com brincadeiras de brincar com espíritos. Vamos começar que, pô, deixa os desencarnados em paz, né, gente? Deixa eles em paz que eles deixam você em paz também. O segundo ponto, que já entra no ponto do espiritismo, é que quando você faz uma brincadeira dessas, você tá chamando espíritos que são conhecidos mais publicamente por espíritos zombeteiros, né, que a gente chama de brincalhões. Por quê? Porque você já tá falando ali que você quer uma brincadeira, que você quer ter aquele contato. Então é meio que uma coisa tipo de ligar pensamento com pensamento. Você chama a atenção desses espíritos e eles vão lá brincar com você, porque é o que você tá querendo. A diferença é que eles não vão embora quando você quer, eles vão embora quando eles querem. Então aí você pode começar a ser influenciada por esses espíritos, tu pode começar a ficar
depressiva, pode acabar pegando um obsessor sem necessidade, ele vai ficar no seu pé por muito tempo. E já colocando em casos que eu vi já em centros espíritas também, já houveram casos de pessoas que fizeram a brincadeira e deu certo, e ficaram lotados de espíritos zombeteiros em cima deles. E eles super se divertindo com a pessoa. E pra acabar com isso não é tão fácil, a gente tem que fazer todo um tratamento, além do estudo que você tem que fazer, exige a parte do psicológico também, porque mesmo que você faça uma baita de uma desobsessão, você tire todos aqueles espíritos ali, o seu pensamento influencia tudo. Então, tipo, se você continuar pensando naquilo, eles voltam. Então, existe a questão espírita também, que é um problema de vocês fazerem essas brincadeiras. Outro ponto também que pode ser considerado um fator nesses problemas é a questão da mediunidade. Porque assim, todo mundo tem mediunidade. O fato de você conseguir o fato de você conseguir movimentar o seu corpo já é uma forma de mediunidade. Por quê? Porque o corpo, ele é controlado pelo perispírito. Então já entra essa questão também. Se você tem uma mediunidade que ela é ou não aflorada, só que você não tem um controle sobre ela, você fica muito aberto a qualquer tipo de espírito que esteja por perto. Inclusive você fica aberto para obsessores que você realmente tenha, tipo pessoas que têm motivos para te odiar ou que tenham motivos para ficar enchendo seu saco. Então não é uma brincadeira que é recomendada. Desde a evangelização infantil, nos centros espíritas, a gente aprende que existem coisas que a gente não deve fazer e deve aconselhar os amiguinhos a não fazer. E a brincadeira do copo e do compasso, que eram as mais famosas na época que eu estudava e que eu era da evangelização infantil, elas foram pioneiras de muitos problemas que aconteceram na época, principalmente psicológicos de crianças e adolescentes. Eu estudei numa escola que era aqui perto e o pátio, ele era meio escuro, porque ele é um pátio todo fechado e na hora do intervalo era muito comum você ver grupinhos, panelinha, coisa que você vê na escola, né? Na minha escola tinha um bagulho que era muito... A galera era muito de pegar coisas do momento. Então na época que tinha Ruge, por exemplo, todo mundo se juntava no pátio pra ficar dançando Ruge e fazer competição de quem dançava melhor. Eu ficava só assistindo. Eu nunca participei dessas coisas, nunca tive nem interesse. Na época que começou essa brincadeira do copo, brincadeira do compasso, essas coisas, era surreal. Eu descia a escada, eu ia pra fila lá pra pegar comida, tinha um monte de rodas de pessoas com compasso, com um monte de folhinha lá, com copo não, né? Porque senão a tia matava a gente se a gente brincasse com os copos. Mas tipo, os compassos assim, o povo fazendo as brincadeiras, todo mundo que jogava aquilo em algum momento ficava com o psicológico abalado, não conseguia dormir à noite, não conseguia se alimentar direito depois por medo. Tinha gente que passava por isso já o tempo todo e mesmo assim eles continuavam fazendo aquela brincadeira. A brincadeira foi proibida na escola depois de um caso, eu tava nesse dia, eu tava passando por eles, sempre me chamavam, por eu ser espírita, sempre fui convidada pra essas coisas. Mas acho que assim, não, vai ter espírita, vai funcionar. Pera, traz a espírita aqui, ó, vem cá, vem. Dou sua mediunidade aqui pra gente rapidão. E eu não participava, porque eu já fui aconselhada desde criança a não participar dessas coisas. Aconteceu uma vez de compasso se mexer. E assim, pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido vento, pode ter sido alguém brincando com imã pra fazer o treco se mexer. Pode ter sido qualquer retardado com uma cordinha que tava amarrada no compasso e balançou. Mas aquilo foi o suficiente pra todo mundo daquele grupo, só com algumas exceções, né? Algumas bem poucas mesmo, ficarem desesperados, causando um tumulto no pátio por causa da porra de um compasso que se mexeu. E a maioria das pessoas que estavam ali próximas acabaram tendo problemas pra dormir depois, problemas, tipo, acabou adquirindo uma certa loucura neles por causa dessa situação. Tanto que algumas meninas da minha sala participavam. Se alguém arrastava a cadeira, dava pra ver o pânico na cara delas. Então elas ficaram muito amedrontadas com isso. E isso chegou no nível que os pais começaram a ir na escola pra reclamar na diretoria que isso estava acontecendo, até que a diretora proibiu completamente. Eu já achava perigoso a criança ter compasso, porque elas usavam aquela parte pontuda lá de ferro pra ficar desenhando o nome de artista no corpo. Ai, era nojento, mano. O Simple Plan escrevia um SP assim na mão com um compasso, sei lá, agonia. Isso acabou dando problema, ou seja, o fator psicológico é muito grande e o fator mediúnico também. Então, se você tem ambos abaláveis, é melhor não brincar. Na verdade, é melhor você não brincar dessa brincadeira por motivo algum. Por quê? Porque, primeiro, que você não quer coisa ruim na sua vida. Eu acredito, né? Acredito que você não queira coisa ruim na sua vida. Segundo, porque isso pode te prejudicar. Então, mano, pra quê, velho? Deixa pra lá. Vai jogar banco imobiliário. Vai jogar Barbie. Vai assistir os filmes da Barbie. Vai ver série na Netflix. Vocês querem essas coisas mais demoniado? Vai ver a série da Sabrina, tá ligado? Vai ver uns bagulho tipo de terror. Os filmes de terror também podem afetar seu psicológico? Pode, mas pode
pode afetar porque você tá vendo um filme, não porque você tá fazendo uma coisa e você sabe que aquilo pode te atingir. A partir do momento que você tá sentindo na carne aquilo, na pele no caso, ou no espírito, coloque da forma que você quiser, isso pode se tornar um problema psicológico seu. Não brinca com essas coisas, é melhor evitar. Você pode encontrar mais sobre isso no livro dos espíritos, que tem algumas partes aí que falam também sobre a brincadeira do copo. Mas um livro que é muito recomendado é o Copos que Andam mesmo, porque eles falam de relatos de pessoas que fizeram essa brincadeira, eles explicam de várias formas, então é interessante dar uma olhada nesse livro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui, deixa sua opinião. Você já brincou disso? Deu certo? Você ficou meio doido? Algum amigo você já brincou com isso e ficou meio lelé da cuca? Então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo e tchau!